Capítulo 9. Roberto, 9 anos, 1976. No final do dia, conheceu seus dois novos companheiros de quarto, Afonso, mulato, e Franzino, bem extrovertido, contando piada e tentando passar vibração positiva naquele ambiente tão sombrio. Já Vitor, loiro e alto, era sisudo, olhando de canto e não demonstrando muita vontade de conversar. Talvez pelo fato de estar assustado como ele ficou assim que chegou. Todos arrumaram suas coisas e foi fazer um reconhecimento da área. Roberto preferiu ficar no quarto para descansar. A convivência na primeira semana foi tranquila. Sabia que Afonso ganhou bolsa de estudo do patrão da mãe e estava empolgado com a possibilidade de estudar naquele colégio tão conceituado, mesmo que significasse ficar distante da sua família. Tinha mais 2 irmãos e a mãe depositou toda a sua esperança nele e não queria decepcioná-la. Vitor era da alta sociedade, o pai industrial do Rio de Janeiro e, como toda família tradicional, queria que o filho tocasse o negócio. Roberto, ao ouvir o relato, viu que a história era parecida com a dele. Mas Vitor não parecia acostumar com essa ideia, pois a cada palavra proferida tinha uma carga de ódio. Quem sabe com o tempo se adaptaria. Mas o que o deixou incomodado era que excluía Afonso por completo da conversa. Fábio entrou porque a tia conhecia o dono do colégio. Como não teve filho, queria que o sobrinho se destacasse no mercado através do aprendizado. As histórias eram diferentes, mas o local em comum seria o colégio. Ali passaria a infância e juventude e deveria ser um ambiente tranquilo e sadio. As aulas iniciaram e em ritmo muito puxado. Tinha horário para tudo, desde o acordar e até o dormir. Todo dia preenchido por atividades curriculares e extras. Chegava ao final do dia exausto, que não havia muito tempo para conversas. Só não conseguia controlar a saudade que sentia dos pais e toda sua rotina tranquila. Embora não tinha tempo para conversar, sentia que os meninos, à sua maneira, tentavam se adaptar à nova realidade, apesar de que Vitor continuava arredio e evitando Afonso. De alguma forma, isso incomodava Roberto. Afonso também evitava conversar com ele, para não causar mal-estar. Mas aquele dia seria diferente, pois Afonso começara a contar uma piada no final do dia e Vitor interveio. Cala sua boca, falou rispidamente. Todos o olharam surpreso. Estou fardo dessas piadas sem graça. Sou obrigado a ficar aqui e ainda tenho que aguentar isso, apontou para Afonso. Gostaria que respeitasse meu espaço. Desde quando não o respeitei? Afonso chegou próximo dele. Percebi que no primeiro dia que fomos apresentados, você me evitou. Isso me incomodava, pois não te fiz nada. Não fez mesmo, mas não sou obrigado a conviver com um neguinho. Você está sendo preconceituoso. Também começou a falar alto. Além de ser negro, é pobre. Desdenhou da situação, Vitor. Espera, Vitor. O Afonso é igual a nós. Está aqui para aprender. Interveio Roberto. Acho que não pedi sua opinião. Faça-me um grande favor. Peça para esse aí, apontou para o Afonso, não me dirigir a palavra. Na primeira oportunidade, vou solicitar que me mude de quarto. Afonso ficou incrédulo e permitiu que as lágrimas brotassem.
Desculpe se a minha presença te incomoda, mas vou continuar a contar piadas, continuar com meu jeito extrovertido. Afastou um pouco dele. O recado está dado. Na próxima vez não será com palavras que me farei entender. Vou apagar essas últimas palavras, seu branquelo idiota. Afonso virou e foi para sua cama e lá permaneceu quieto. Roberto percebeu que o dia de tranquilidade havia findado e Fábio ficou assimilando a cena. Os dias que se seguiram foram de uma falsa paz. Roberto aproveitou que naquele momento Vitor não estava no quarto e puxou conversa com Afonso. Amigo, não mude seu jeito, senão o ambiente vai ficar insuportável. Não quero causar nenhum tipo de problema aqui. Se tiver qualquer tipo de atrito, posso ser expulso e minha família ficaria muito decepcionada. Por causa deles e de você, melhor permanecer quieto. Quando proferiu essas palavras, demonstrava um semblante triste. Quero apenas que saiba, estou do seu lado, Afonso. Não se aflige por sentimentos preconceituosos do Vitor. Tentarei, Roberto. Pegou o livro de português. Como bem sabe, teremos a avaliação dessa matéria nessa semana e estou tendo um pouco de dificuldade. Adoro português, vou te ajudar. Ficaram os dois por quase 2 horas estudando a matéria. E assim o clima ficou tranquilo. Quando o Vitor estava no quarto, Afonso dava um jeito de sair, apenas para não dar nenhuma chance a ele de provocar. Roberto e Fábio ficaram neutros na história e conversavam com eles para que o clima no quarto fosse suportável. Capítulo 10. João Henrique, 27 anos, 1976. Depois que pensou na morte do avô em 74, ficou se indagando por que chegou a essa situação. Seu avô o ajudou no momento mais crítico da sua vida e agora não teria nenhum remorso de lhe tirar a sua vida. Estava cego pela ganância e ambição. O dinheiro, naquele momento, falava mais alto e não podia aguentar o olhar acusador do avô. Esse olhar lhe tirava o sono, embrulhava-lhe o estômago. Quase todo o dia, após o avô ter tido a conversa no escritório, as náuseas vinham com frequência e um tremor nas pernas. Naquela noite, ia dar sequência ao seu plano. Seria indolor para o velho, pois não causaria nenhum sofrimento e principalmente desconfiança na avó e pessoas próximas a eles. Pediu para Maria, a cozinheira, que preparasse um chá para ele. Sabia que sempre após o jantar, quando estava no escritório, fazendo sua leitura habitual, o avô apreciava essa bebida para apressar seu sono. Assim que ficou pronta, inventou uma desculpa para a cozinheira ir ao seu quarto e depositou um pó no conteúdo do chá. Quando retornou, pediu que servisse o avô antes que esfriasse. Ficou na sala aguardando meia hora antes de entrar no escritório. O encontrou inerte na cadeira. O sonífero tinha efeito imediato e já tinha pedido para Maria ir embora, pois não precisava dos seus serviços naquela noite. Foi até o quarto do avô, entrou na suíte e começou a encher a banheira. A água estava morna. Pegou na geladeira do seu frigobar cubos de gelos e depositou na banheira. Colocou a mão e viu que a água estava esfriando rapidamente. Desceu ao escritório a fim de pegar o avô. Ainda bem que o velho tinha peso-pena. Rapidamente conseguiu colocar o velho em seu colo e ir até o seu quarto. Tirou-lhe a roupa e colocou na banheira gelada. Deixou ali por 1 hora e nenhum sinal dele acordar. Aproveitou para abrir as janelas e um vento gélido se fez.
Pegou-o com todo cuidado e o depositou na cama e percebeu que estava ficando roxo. Sabia que tinha uma saúde debilitada, pois além de fumar desde sua juventude, tinha problema no pulmão e uma tosse insistente. Neste instante, colocou pijama, mas não o cobriu. Percebeu o quanto ele tremia e, mesmo assim, nenhum remorso em seu semblante. Logo veio a tosse seca e a respiração ofegante. O velho morreria logo e, se tivesse sorte, a avó chegaria para o enterro. Decorrido 3 horas, fechou a janela e depositou uma coberta no corpo trêmulo e foi para seu quarto cantarolando. Depois de tantos dias com náuseas, iria dormir como um anjo ou seria como um demônio? E se permitiu sorrir. No dia seguinte, viu que a movimentação da casa estava normal. Desceu para o café da manhã e encontrou Maria preparando o desjejum. Maria, meu avô já foi ao colégio? Não, senhor, João. Acho que nem acordou. Estranho. Sempre acorda antes de mim. Vou levar o café no seu quarto. Preparou a bandeja. Lá de cima percebeu que Maria o chamava e imediatamente foi ao seu encontro. João, acho que ele não está bem. O chamei diversas vezes e não acordou. Acho que ele está cansado. Não, João, vem aqui. João se aproximou do avô e percebeu que respirava. Droga. Ele ainda respira. Colocou a mão na sua fronte e estava muito quente. Maria disse: Vou chamar o Dr. Pedro. Isso mesmo, chame com urgência, disse João. Tinha que manter o controle para não chamar a atenção. A respiração dele estava bem fraquinha e seria questão de horas para ir desse mundo para outro bem melhor, pensou João. O médico chegou rapidamente e seu semblante demonstrava preocupação à medida que ia examinando. Vamos ter que chamar a ambulância. Sua saúde inspira cuidados. Conhecendo seu avô e sabendo de seu histórico de ser um fumante compulsivo, facilita irritação constante de toda a árvore brônquica e disfunção dos cílios protetores. Também apresenta febre alta e perda reduzida de funções importantes. E está com dificuldade de engolir a própria saliva. Faz-me crer que está com quadro gravíssimo de pneumonia. Superficialmente, apresenta infecção respiratória virais e está com mais de 70 anos. Então, vamos ter que correr com os procedimentos para tirá-lo desse quadro crítico. Tome as providências necessárias. Também irei ao hospital acompanhar todo o procedimento. Chegou tão bem de viagem ontem. O médico disse. A pneumonia evolui em horas e o paciente fica mal em pouco tempo da doença. Vamos fazer uma radiografia do tórax e um exame de sangue. Ele já fez tratamento uma vez há algum tempo atrás. Espero que seus alvéolos não estejam cheios de secreção e que são as manchas brancas que aparecem na radiografia. Deixa parar de falar desses termos técnicos, pois sei que sua preocupação é com seu avô se recuperando o quanto antes. E assim fez, e nos dias que sucederam, percebia que a saúde do avô ia definhando. O diagnóstico do médico estava certo e teve que colocar na UTI. E o médico pediu para avisar sua esposa, assim poderia despedir enquanto estivesse vivo. Essa era a parte que João não gostava de fazer. Amava a avó e não queria fazê-la sofrer, mas não tinha alternativa. Sentiu desespero na voz dela assim que deu a notícia, e no dia seguinte
viu seu semblante de tristeza e dor ao pressentir que mais um ente querido ia embora. João mostrava sua presteza e ansiedade para que logo o médico informasse do óbito do avô. 4 dias após sua internação, Dr. Pedro chamou para uma conversa no ambulatório. Sente, João, preciso te dar uma notícia. O coração de João disparou. Agora ia começar um novo ciclo na sua vida. Só existiria sua adorável avó e ele. Não chamei sua avó para não dar falsas esperanças. Como assim, doutor? Seu lábio estava seco e as pupilas dos seus olhos dilatavam-se, podia sentir. Com todo o histórico do seu avô, por causa do cigarro e da idade, está conseguindo reagir ao tratamento na UTI. O quê? Teve dificuldade ao proferir essas palavras. Que velho filho da puta. Não podia acreditar no que o médico lhe informou. Isso só pode ser milagre. Ainda é um quadro que requer cuidado, João, mas sinto uma melhora gradativa. Quando chegou aqui, não daria 2 dias de vida para ele, mas já estamos controlando a pneumonia e seus batimentos estão normalizando. Ainda está sedado e não pode se comunicar com ninguém. Doutor, isso quer dizer que não posso visitá-lo? Não. Na UTI somente pode entrar os médicos e enfermeiros. Você pode vê-lo pelo vidro, se assim desejar. Quero sim. Com quanto tempo posso dar essa notícia à minha avó? Creio que daqui 2 dias teremos um quadro mais instável. Importante é continuar rezando. Rezarei muito, doutor. Não poderia ter dado melhor notícia. Posso ir vê-lo? Seguiu o Dr. Pedro e viu o avô pelo vidro com o aparelho respiratório e soro no braço magro. Olhando daquele jeito, parecia um cadáver, mas o velho continuava forte. Deveria ter deixado mais tempo na banheira ou não ter colocado a coberta. Agora não tinha jeito. O velho continuava vivo. Rezar eu, só se fosse para morrer o quanto antes. Naquele momento, veio uma ânsia de vômito e teve que se apressar ao banheiro. Seu corpo tremia de raiva. Iria aguardar como seriam os acontecimentos antes de dar o próximo passo. Conforme o médico informara, seu avô foi melhorando e sua pele foi ficando curada. A avó recebeu a notícia com grande entusiasmo. Percebeu que ela havia emagrecido muito e estava com olheiras profundas. Mas sua fé estava fortalecida, pois sempre tinha um terço na mão, era devota de Nossa Senhora Aparecida. Fez terço todos os dias com suas amigas beatas e chamou o padre Alfredo para ir ao hospital rezar. Uma semana após essa melhora, foi para o quarto, mas se sentia muito fraco, conforme informou o médico. João insistira em ver o avô, fora do horário de visitas, pois tinha inúmeros compromissos no colégio e o médico autorizou. Até agora não sabia por que o avô havia conseguido promover esse milagre, mas dessa vez não haveria um segundo milagre. Seria perfeito e sem margem para nenhuma surpresa desagradável. Desde que soube da melhora, sua cabeça doía, o corpo tremia e as náuseas vinham com mais frequência. Teria fim tudo isso. O avô se tornara ameaça para todos seus planos. Entrou no quarto e viu o avô dormindo serenamente, o soro no braço com os medicamentos e o aparelho no coração. A respiração suave e provavelmente em pouco tempo teria alta e desfrutaria do conforto de sua casa, a atenção da avó e colocaria a pessoa para administrar o colégio. E ainda tinha o seu olhar que mais o amedrontava, olhar de quem sabia demais.
Estava com a pasta que normalmente levava ao colégio com documentos e também uma toalha branca de rosto. Verificou dos lados e não tinha ninguém, apenas o avô. Teria que ser rápido, pois sabia que as enfermeiras revezavam no cuidado com ele. Aproximou-se da cama e, no mesmo instante, o avô abriu os olhos, mas não tinha forças para falar. E agora, como seria? Não ia conseguir encarar este olhar. Tinha vontade de sair daquele lugar, respirar ar puro. Ele ainda estava tentando falar algo bem baixinho. Aproximou-se dele com a toalha nas mãos. João, por que está fazendo isso? Seu coração acelerou. Não podia perder tempo. Molhou a toalha na pia do lado e colocou no nariz do velho, e este olhando firme na sua fisionomia e se debatendo, puxando o fio em que estava o soro. A luta durou menos de 1 minuto, quando seus braços cederam e pôde ver o aparelho do coração com risco contínuo, sinal de que a vida havia morrido. Mas os olhos, estes, permaneceram abertos. Virou, colocou a toalha na pasta antes de sair correndo pedindo ajuda. No momento seguinte, foi um entra e sai de enfermeiras e, por fim, o Dr. Pedro pronunciou as palavras que tanto almejava escutar. Seu avô morreu, João. Não entendo sinceramente, pois estava muito bem, se recuperando da doença. Ainda vou precisar fazer a autópsia. Tem necessidade, doutor? Minha avó já vai sofrer com a notícia e ainda vai ter que esperar para fazer o sepultamento? Tentaria persuadi-lo. Sua saúde estava debilitada, doutor. Sempre ouvi falar dos mais antigos que é a melhora da morte. Acho que teve uma morte tranquila, sem sofrimento. João, há necessidade de autópsia apenas em casos de morte violenta, morte natural de indivíduo não identificado e morte suspeita que não tenha causa aparente. Não existe dispositivo legal que obrigue a realização de uma necrópsia, mas os hospitais costumam solicitar aos familiares ou responsáveis um termo de permissão. Somente com autorização da família ou responsáveis pode-se fazer uma necrópsia em paciente cuja morte foi natural. Isso ocorre quando o médico tem dúvidas quanto ao diagnóstico de morte. No caso do seu avô, já tinha histórico de fumante compulsivo, já foi tratado de uma pneumonia anteriormente. Se você acha que não há necessidade, vou preencher o atestado de óbito e assim vai providenciando o velório e todas as formalidades necessárias. Meus pêsames. Gostava muito do seu avô. Imaginei que teria forças para superar mais esse desafio. Infelizmente, Deus o chamou para junto dele. Pena que você presenciou a sua morte. Verdade, doutor. Estou como que anestesiado. Estou vindo só de perdas na minha vida. Primeiro, meus pais, depois esposa e agora meu avô. Agora a tarefa mais difícil, avisar minha avó. De fato, não foi algo fácil de dizer. Sabia que ela estava aprontando o quarto para a volta dele, mas tinha que ser assim. Para quem havia encarado a morte do filho e nora e agora do esposo, seria um fardo pesado, mas superaria, pois estaria sempre do seu lado. Amava mais do que a mãe e qualquer outra pessoa. Jamais lhe faria mal. Não precisaria, com certeza.